Aleluia. O importante é obedecer o que está escrito. Aleluias. Mas nós estamos aqui para isso, né? É crer e confiar. Receber o que Deus tem para nos dar através da sua palavra. Nesse instante nós vamos ouvir o toque Somente Crer, e o pastor William, né, estará trazendo a palavra para nós nesta noite sobre o toque de somente crer, tudo é possível. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Uma boa noite com Jesus a todos, nossos visitantes, os domésticos. Estamos muito felizes de estarmos aqui. É a Eliane, né, irmã Vera? Deus abençoe, irmã Eliana. Vamos ler a palavra, vamos colocar em pé, em reverência, né, as escrituras sagradas. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, no verso 12. Depois a irmã Miriam, fica pronta, irmã Miriam, sem perca de tempo, tá? Nós abreviarmos aí. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Ó Deus poderoso, nesta noite, Senhor, clamamos ao Senhor. Fala conosco, traz-nos a Tua palavra, a Tua graça, Senhor. Seja o nosso pregador, seja o nosso ajudador, Senhor. Abençoa essas pessoas que vieram para Te ouvir, Senhor. Não para ouvir um homem, mas para ouvir a Tua palavra. Ajuda-me, ajuda cada um de nós, Senhor. Te louvamos, Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir a irmã Miriam, o hino 305, Alma a Alma Abatida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele
intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus, que maravilha, irmã Miriam. Deus abençoe, irmã. Agora, gostaria de falar um pouquinho nesta noite sobre o tema Deus guarda sua palavra. No princípio, no Jardim do Éden, mais precisamente no capítulo 2 de Gênesis, ali por volta do versículo 16 e 17, Deus deu uma sentença, uma ordem para Adão, dizendo que ele não comesse daquele fruto daquela árvore, porque no dia que ele comesse, ele ia morrer. Então, irmãos, Adão comeu do fruto, desobedeceu a Deus. Mas Adão não morreu no momento, na hora que ele cometeu o pecado, ele morreu. Mas Adão, ali não havia morte. Adão e Eva, eles estavam no paraíso de Deus, que era o Éden. Então ali não havia enfermidade, ali não havia trabalho ainda, ali não havia dores de parto, ali não havia sofrimento. Havia uma atmosfera celestial. E esta atmosfera, ela foi rompida pelo pecado, pela desobediência do homem. Então Deus não muda, Deus cumpre a sua palavra.
Ele vela sobre a sua palavra, como está escrito aqui na nossa escritura que usamos para base desta mensagem, dizendo assim: eu velo. Velar quer dizer vigiar, cuidar. Então Deus vigia sobre a sua palavra para a cumprir. Não é para que ela se cumpra, mas para Ele mesmo cumpri-la. Amém? Por isso que todos os profetas, homens de Deus que foram levantados, e quando Deus levantou Josué após Moisés, Ele mandou Josué observar a tudo que estava escrito no livro, guardar. Porque a Bíblia é a vontade de Deus expressa para nós. Obedecer a palavra de Deus nos dá direito à vida e a todas as bênçãos celestiais. Obedecer a palavra de Deus nos dá direito à vida eterna, amém? E a todas as bênçãos celestiais. Agora, desobedecer a palavra de Deus nos traz a morte e morte eterna e todas as maldições que acompanham aquilo. Então nós temos duas escolhas, uma escolha entre duas opções: obedecermos a tudo quanto está escrito e termos direito à vida, ou desobedecermos a palavra e caímos na morte. Porque Paulo disse: o salário do pecado é a morte. Esta é a recompensa que Deus deu para Adão quando ele desobedeceu. Ué, irmão, mas Adão não morreu instantaneamente? Não. Mas Adão morreu com 931 anos de idade. Mas morreu. Ele não teria que passar por aquilo. Ele não precisava morrer. E através desta sentença de Adão, nós estamos morrendo diuturnamente. Há pessoas morrendo nos hospitais, nas cadeias, nas estradas, nos ares, em tudo quanto é lugar, há morte sobre a terra. Tudo, meus irmãos, por causa da desobediência à palavra de Deus. Agora, o céu e a terra passarão, irmãos. Os céus e a terra passarão, ou seja, o tempo vai terminar, mas a palavra de Deus, Jesus Cristo disse: mas as minhas palavras, Mateus 24:35, não hão de passar. Amém? O que está escrito é o assim diz o Senhor. E se você deseja ser salvo, deseja ser abençoado, deseja receber as bênçãos que estão escritas neste livro, obedeça a palavra. Se você deseja receber as promessas, há mais de 600 promessas escritas neste livro, e todas elas nós temos direito, cada pessoa tem direito a alcançá-la. Mas você só pode alcançar essas promessas pela obediência à palavra, pelo está escrito. Irmãos, a palavra é tão importante. Muitas pessoas não estão valorizando a palavra aí fora. Eles leem a Bíblia escrito assim: não furtarás. Eles furtam. Não matarás, eles matam.
Não dirás falso testemunho. Você vê aí um homem político honroso na sociedade colocar as mãos sobre a Bíblia, jurando que não vai praticar o pecado e depois pratica. Sabe por quê? Está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 8, verso 11: visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Por quê? Porque o juízo não é executado na hora, muitas vezes, o juízo de Deus. Mas só que Deus vai guardando, pastor Milton, Deus vai guardando numa conta corrente. Deus vai guardando esse salário. Cada pecado que você comete, cada desobediência que nós cometemos, Deus vai guardando numa conta corrente. E essa conta corrente vai gerando juros, juros sobre juros, vai aumentando as maldições. Mas Deus é o justo juiz. Se Ele está guardando os pecados da pessoa numa conta corrente para depois dar o salário do pecado, que é a morte, Ele também está guardando as suas bênçãos. Aleluia. Ele está guardando a sua obediência em uma conta corrente. Glória a Deus. E a cada culto que você vem, a cada oração que você faz, cada vez que você obedece a palavra, glória a Deus, Ele guarda lá o tanto na sua conta corrente celestial. E aí, irmãos, preste atenção nisso aqui. Tem muita gente que não tem crédito com Deus. Sabia disso? Tem gente que não tem saldo com Deus. Mas não é dinheiro não, eles estão vendo a coisa aí fora pelo natural. Atraga dinheiro na igreja, enche os cofres que Deus vai te abençoar. Não é por aí. Não. Tem gente que não tem crédito com Deus. E aí quando surgem os problemas, quando surge uma dificuldade, aí ele vem buscar aquele valor, vem buscar aquela bênção. Mas ele não plantou nada, ele não colocou nada lá, e depois vem atrás. Irmãos, é como as pessoas, dando um parênteses, é muito importante, tem pessoas que não contribuem com o INSS, de forma alguma, e depois querem aposentar. Ou seja, ele não deu nada para aquilo, nada, não contribuiu a vida inteira, trabalhou, pegou o dinheiro, gastou com tudo quanto é coisa, comprou casa, carro, não lembrou de colocar lá na Previdência. E depois vai todo brabo lá na fila, o cara vai aposentar, é um direito do trabalhador. O natural explica o espiritual. Há pessoas que não plantam, não depositam nada para Deus, não faz uma oração, não lê a Bíblia, não lê uma mensagem, não canta um hino, não frequenta cultos, e depois fica orando, ó Deus, me ajuda, Senhor. Irmão, a sua oração não vai passar do teto. Tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter submissão. Não adianta, temos que ter crédito com Deus e crédito de fé. Amém? Esse é o valor que Deus quer. A Bíblia diz: quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Amém. Não diz assim, achará grandes igrejas, grandes movimentos, achará diamantes, riqueza, ouro, não, mas fé. Aleluia. É isso que Deus está querendo ver no seu povo: fé e obediência na sua palavra.
É isso, é o valor que Ele quer de você, meu irmão, minha irmã. Mas, se a pessoa pecasse, se na hora que a pessoa pecasse, Deus arrancasse um dedo dela, alguma coisa, uma orelha, ou tivesse um ferimento, ela parava de pecar, porque aquilo estava recebendo uma punição instantaneamente. Mas aí, irmãos, esta igreja está cheia, mas não seriam verdadeiros crentes, seriam pessoas medrosas, com medo de sofrer. Por isso que Deus não executa, pastor, o mal na hora. Senão a igreja estaria cheia. É cheia de pessoas que estariam com medo de sofrer. Não, Deus coloca a sua palavra, e Deus coloca a sua palavra em você também. Aleluia. E Deus te revela a palavra e te faz obedecer a palavra. E quando você obedece a palavra, você sai da condenação e entra em Cristo Jesus, no corpo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui um parágrafo da mensagem, irmãos. Deus guarda a sua palavra, parágrafo 63. Agora, essas pessoas ficaram lá embaixo no Egito por uns 400 anos, e estamos todos familiarizados com a grande descida dos filhos de Israel, e como que lá embaixo Deus os entregou aos egípcios, e eles os maltrataram, porque a palavra de Deus disse que eles fariam aquilo. A palavra de Deus, quando Deus disse, acontece. E Ele está velando para acontecer, Ele está cuidando para que aconteça. Não vá pensando que o pecado não vai ter punição, o salário dele é a morte. Eu estava mostrando para o pastor ali no escritório, nessa mensagem, o parágrafo 60 e 61, tem pessoas que elas querem fazer o alto sacerdócio, né, pastor? Elas querem ser sacerdócio de si próprio. Ou seja, ela pratica o mal lá fora e ela mesma faz a expiação do pecado, ou seja, ela mesma faz o sacrifício, ela mesma faz a confissão, ela mesma se perdoa, diz, não, eu te perdoo, você está, pronto, acabou. Não traz expiação do pecado. Você está simplesmente jogando o tapete por cima da sujeira. Parece que está limpo, mas a sujeira ainda está ali. O que Tiago disse, pastor? É Tiago 5. Confessai vossas culpas uns aos outros, né? Tem que haver confissão, tem que haver remissão, precisa haver sacerdócio. Agora veja bem, parágrafo 64. Agora Deus prometeu a Abraão 400 anos que seu povo peregrinaria em uma terra estranha. Deus tinha falado para Abraão que o povo dele, Israel, peregrinaria numa terra estranha por 400 anos. Então Deus prometeu, falou a palavra lá atrás, Deus cumpriu a palavra em Israel. É isso que eu quero mostrar para vocês. Deus guarda a sua palavra. Ele cuida para que cada palavra que Ele disse seja cumprida no seu tempo exato. Veja bem. E quando se aproximou o tempo da promessa, Deus tinha tudo preparado para o encontro. 65, eu simplesmente gosto disso. Quando penso nisso, exatamente no tempo crucial, Ele não se atrasa nem um só minuto.
Glória a Deus. Deus não erra nem 1 milímetro do alvo, nada. Amém? Ele é onisciente. Ele é o conhecimento, ele não aprende mais, ele é o conhecimento. Ele é onipresente, ele preenche os céus e a terra. E ele é onipotente, ninguém pode vencer a Deus. Aleluias. Ele é pontual. Se nós pudéssemos simplesmente ser assim, nós tentamos empurrar a coisa, nós tentamos fazer o nosso momento, mas nunca podemos fazer aquilo. Deus faz isso no seu próprio tempo. Tudo que está escrito será cumprido no seu próprio tempo, não no meu tempo, não no tempo humano, mas no tempo divino, no tempo de Deus. Parágrafo 144. Exatamente como Deus guarda a sua promessa, com as suas bênçãos, Deus guarda a sua promessa para o julgamento também. As pessoas, irmãos, deveriam pensar nisso. Ao infringir uma lei, vai haver uma punição por aquilo. Se você infringe as leis de trânsito, há uma punição, não há? E muitas vezes a punição por infringir uma lei de trânsito é fatal. Às vezes a pessoa ultrapassa um sinal vermelho, vem outro de lá, mata na hora. É fatal, às vezes, uma quebra de uma lei natural. Ora, se há uma punição para a quebra de uma lei natural feita pelo homem, ainda mais uma lei espiritual feita por Deus. Há uma punição, e o salário desta punição é a morte. Irmãos, então nós estamos querendo trazer a igreja para a obediência na palavra. Aí fora, eles estão trazendo a igreja para a desobediência na palavra. Quando a pessoa vai ao pastor, mas a Bíblia está dizendo isso aqui. O pastor diz: não, irmão, isso aqui era para aquele tempo. Hoje, nós estamos vivendo um tempo diferente. Irmão, se Deus pode mudar, Ele não é Deus. Você sabia disso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Está aqui Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Preste atenção. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável. Se Ele condenou o pecado com a morte lá no passado, com Adão, Deus soprou a vida nas narinas de Adão. Deus fez Adão com as próprias mãos do barro e soprou Adão nas narinas de Adão. Deus soprou a vida. Se Deus condenou lá atrás o homem pelo pecado, Ele vai condenar hoje também. Se Ele não condenar o homem hoje, irmão, se Deus não condenar essas mulheres aí que estão dessa maneira que vocês conhecem, se Ele não condenar esses homens aí corruptos, ímpios, o profeta de Deus diz com autoridade profética que Deus terá que ressuscitar aquele povo de Sodoma e pedir perdão para eles. Irmão. Mas Deus não vai fazer isso, mas Ele vai condenar o pecado
da mesma maneira que ele condenou em Sodoma. E se você deseja ser salvo, meu irmão, obedeça a palavra. Se você deseja ir no arrebatamento, se você deseja sair da condenação, nós todos nascemos em condenação, todos. Não é que Deus condena a humanidade, é que pela desobediência, pelo pecado lá de Adão no passado, todos nós já nascemos em condenação. Nós nascemos nas trevas. O problema é que a luz veio. A luz veio, o Calvário veio como a luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O pecado é gostoso, é bonito, é aprazível. O pecado é saboroso. Pensa que o pecado é feio? Não. Eles desenham o diabo com um chifre feio. Você pensa que o diabo é feio? O diabo não é feio, não. O diabo, meu irmão, é esta mulher modelo que anda na rua aí. O diabo, meu irmão, é esse de colarinho, de paletó e gravata, que anda desviando o povo da palavra de Deus. Ali está o diabo. Mas aí o próprio diabo desenha lá um bode, um chifrudão lá, para fazer o povo ter medo daquela imagem. E aí o diabo está dentro da casa das pessoas. Dentro da casa. Eu perguntei para um homem, eu vou tentar colocar isso aqui sem trazer. Eu perguntei para um homem, os adultos vão entender, eu vou falar por cima. Você deixaria um homem e uma mulher praticar aqueles atos na sua casa, na frente dos seus filhos? Os adultos entendem. O homem disse: pastor, jamais. Jamais eu deixaria. Eu falei: mas a televisão está fazendo a todo momento. Todo momento a televisão traz aquele lixo para dentro da casa das pessoas. E elas estão lá sorrindo, se alimentando daquilo. Deixa ou não deixa? O homem não deixa? A Bíblia diz que o diabo chega primeiro e amarra o valente da casa. Primeiro ele domina o homem, que é o valente, a mulher, e aí pronto, o resto ele domina. Acorda, povo de Deus, levanta-te dentre os mortos. Profeta de Deus chamou aquilo de inferno ou visão, de janela do diabo. Não mudou não. Não mudou não. Não mudou. Deus não muda. Vamos dizer junto? Deus não muda. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não hão de passar. A minha palavra falha. Irmãos, eu posso te dizer uma coisa hoje e lá na frente dizer que, irmão, eu errei, me perdoe, eu falhei. Mas Deus não. Deus não. Nós podemos falhar, mas Deus não. E é nisso que nós estamos firmados. Aleluia. Esta palavra é uma rocha, rocha inabalável. E aí, meu irmão, quando o diabo veio tentar Jesus, está escrito em São Mateus capítulo 4, Jesus não pegou uma espada, uma metralhadora. Não. O que Jesus disse para o diabo, pastor Milton? Está escrito. Aleluia. Jesus não precisou agarrar no pescoço do diabo, não, irmãos. Nem gritar, balbuciar, falar em língua, nada. Jesus só falou: está escrito. Aleluia. E a noiva diz que está escrito.
e o profeta fala a palavra, e a noiva crê na palavra e obedece a palavra de Deus. Nós estamos no está escrito, e nisso, irmã, irmão, você pode se firmar. Nisso aqui, meu irmão, minha irmã, você pode edificar a sua casa, você pode edificar a sua família, edificar os seus filhos, edificar o seu trabalho, edificar toda a sua vida na palavra de Deus, porque ela é imutável, ela é lâmpada para os nossos pés. E para finalizar, Apocalipse, lá no verso capítulo 20, 19, no juízo final, vai estar toda a terra, vai ressuscitar todo mundo. Todos vão ressuscitar. É a segunda ressurreição. A primeira são os eleitos. Na segunda, nós vamos falar sobre isso. Vai ressuscitar todo mundo do Calvário para cá. E aí diz que abriu-se os livros. Abriu um livro, ó aqui, ó. Essa Bíblia que todo mundo está carregando debaixo do braço. Aí. Que está nas prateleiras das pessoas como um ídolo. Está no carro, no painel dos carros, está escrito nas placas, leia a Bíblia. Eles estão usando como ídolo. Deus vai abrir esta Bíblia, e o outro livro que vai abrir é o livro da vida do Cordeiro, para ver se o nome da pessoa está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas o outro livro é a Bíblia. Nós seremos julgados, todos serão julgados pelo que está escrito, até mesmo o diabo será condenado, todos pelo que está escrito. Amém? Você está abençoado? Então vamos orar. Se você quiser vir orar na frente, cadê o pastor Milton?